Graça e paz, irmãos. Graça e paz aos irmãos que acompanham pela live, né? Deus esteja nos abençoando cada dia. E vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Lemos aí recentemente, né, para quem está fazendo a leitura bíblica. Evangelho de João, capítulo 12, versos 27 e 28. Amém? Muito bem, né? Então vamos ler, né, bem pequenininho. João 12, 27 e 28 diz o seguinte: Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifica o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quebrando nos nossos corações, ó Pai, leva-nos as nossas mentes até o Senhor, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo nesta noite, ó Pai, que possamos aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? A gente fala, prega alguns textos, mas de vez em quando, pelo menos eu, né, precisamos falar de nós mesmos. Volto sempre para o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício envolve tudo, né? Desde quando ele estava falando, no caso aqui, profetizando, falando abertamente como iria morrer, até a consumação do sacrifício em si, da crucificação. Então aqui não envolve diretamente, não foi o ato da crucificação, mas lógico, tem tudo a ver, aquilo que Jesus Cristo fez por nós, né? O sofrimento. Porque nós vivemos dias difíceis, né, de dor, de sofrimento, todo mundo passa por seus sofrimentos. Tenho dito isso, né, vocês já estão um pouco cansados de falar, tem aqueles dificuldades, aqueles sofrimentos que está além das nossas forças, chega até nós, mas a maioria ainda, continua acreditando que é causado por nós mesmos. Sabe aquelas dificuldades que nós, como diria lá na roça, lá, né, procurado com nossas próprias mãos, nossas decisões erradas, nossas atitudes erradas, mas aqui não é o caso. Jesus Cristo é algo, né, completamente, ou alguém completamente diferente do que nós estamos acostumados no dia a dia. Para começar, ele sabia desde a fundação do mundo que ele iria pagar pelos nossos pecados, que ele iria padecer ali na cruz, que ele iria morrer crucificado para pagar o nosso pecado. Aí já daria para a gente parar, fazer um parênteses. Mas peraí, então Jesus Cristo é esse meio doido, né? Corre os riscos de falar umas heresias, mas os exemplos é que derruba a gente, né, Fábio? Mas vamos lá, né? Falar assim, como que alguém, sabendo que iria sofrer tudo isso, e ainda deu sequência no seu plano, na criação, em tudo, até chegar ao ponto? Simplesmente por um objetivo, do qual nós esquecemos quase que todos os dias, pelo seu imenso amor por nós. Simples por esse simples fato, que nós desconsideramos a cada dia. Dia após dia nós desconsideramos o amor de Jesus Cristo por nós. E damos lugar a isso, ou queremos preencher por tantas besteiras que nós criamos na nossa mente. Né? E queremos esses amores falhos do dia a dia, do qual nós precisamos de uma contrapartida, de uma recompensa, né? Sabe aquela história assim, se não me amar, não te amo e tal, aquele papo fraco nosso, né? Vai falar que você nunca disse isso. Já. Eu já. Mas Jesus Cristo é diferente. Lembrar que eu disse lá desde o início? Ele, sabendo de tudo isso e pagar um alto preço, sem esperar nada em troca, porque ele sabe que nós não damos conta. Um dia, lógico, depois de tudo isso, depois da ação dele, do Espírito Santo, da Trindade, em nós, irá melhorar. Nós daremos conta de retribuir, glorificar eternamente. Mas aqui, por o imenso amor que ele tem sobre nós, né? Frequentemente,
ele dizia, né, depois desse texto aqui, com muita frequência ele dizia que iria ser crucificado. Já alertando, já falando e insistindo, e o povo duvidando, né, e aí, lógico, consumou, porque a palavra dele não falha. Mas quando ele esteve diante da realidade da morte, da cruz, quando chegou mesmo, estava ali aproximando aquela hora, aquela profunda agonia da morte que estava chegando sobre ele, como ele era 100% homem, ele também temeu. Ou seja, mas não é essa dorzinha, é esse medo que nós temos de alguma coisa. É o peso dos pecados da humanidade inteira sobre ele. É muita coisa. Só o meu pecado dói muito sobre mim, só as minhas falhas, as minhas dores já é pesado, não é assim? Vocês que têm a sua dor, às vezes, para quem é mãe ou pai, ainda tem da família, né, do marido, ou da esposa, dos filhos, ou dos pais, né, sobre você, já pesa mais. Só os seus já são pesados, né? De alguns às suas voltas já pesa um pouco mais. Agora estende isso para a humanidade inteira. Para qualquer um outro ser seria impossível. Impossível, né? Mas para Jesus Cristo, o único que foi capaz. Mas mesmo ele também sentiu. Eu já usei um exemplo, né, que lembrei ainda agorinha. Quem já caiu de moto aí? Vamos fazer uma resposta. Levanta a mão. Quando você caiu de moto, deu tempo de você pensar um pouquinho, ter certeza que você iria cair, não teria nada para fazer antes de cair? Deu não? Já foi pai e caiu? Não, eu já caí 15 vezes de moto. Graças a Deus não quebrei nada. Da primeira vez não morri, porque Deus livrou eu de bater a cabeça no chão, que não usava capacete a 90 por hora. Arrancou o couro dos braços, das pernas, das costas, saiu tudo, né? Mas não morri. Mas antes de cair, eu tinha noção que ia cair. Talvez doeu mais o psicológico, aquela certeza que ia cair, mais do que o próprio tombo em si. E eu penso muito, é lógico, toda a comparação com Jesus Cristo é pobre no mais alto nível. Mas nós falamos daquilo que nós conhecemos. Nós não vamos quando falar daquelas grandezas que existem lá no céu, que eu não conheço ainda. Ainda, né? Que um dia conhecerei. Mas eu creio sempre assim, o ato, dizer que o ato da crucificação de Jesus não doeu, seria uma loucura minha, né? Vocês poderiam me internar lá, né? Num lugar lá para doido lá, né? Que eu não sei nem o nome agora, né? Mas no hospício, né? Mas eu creio que Jesus Cristo ele sentiu essa agonia antes da crucificação, da certeza do que ele iria pagar, do que ele iria sofrer antes do ato da crucificação, tanto que no Getsemane, né, a prova diz que ele chorou e suou sangue. Foi terrível. Então ele teve medo naquele momento. Mas ele fala para o Senhor, para o Pai, né? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se for possível. Sabe o pastor João gosta de usar isso, aquela retórica, né? Ele já sabia, né? Ele faz a pergunta, mas ele sabia que não seria possível. Não possível assim, não que ele não pudesse, mas que não teria outro caminho, não teria outra solução para nós, pecadores. Então ele iria cumprir o plano que eles haviam traçado desde a fundação do mundo. Então esse era o cálice cheio da ira de Deus sobre o pecado, sobre o pecador, sobre tudo que envolve a crucificação de Jesus Cristo, que causou angústia, essa angústia terrível sobre Jesus Cristo, para que ele pudesse, então, ir até a cruz, entregar, sofrer pelos nossos pecados. Mas vamos lá. Então isso, né, o primeiro ponto que eu observo, a terrível hora. Aquela hora que não dá mais. Às vezes nós ficamos protelamos, adiando e arrumando desculpa daqui e dali para chegar e ter que resolver alguma coisa. Não que Jesus Cristo ficou enrolando, ele estava preparando os discípulos para que desse continuidade à sua obra, para que a igreja dele, né, chegasse hoje até nós, né, e caminhar até o dia que ele voltar. Não que ele estava enrolando nada, ele estava preparando toda aquela preparação para chegar naquela hora, aquela terrível hora que não teria mais como, não que ele tivesse medo de evitar, mas como um homem, 100% Deus, ele também tinha a carne, o físico, aquele que queria doer, sabia de tudo isso, muito mais do que nós, sobre dores que ele foi experimentado, muito mais do que nós, mas foi chegada essa hora.
E essa hora pela qual ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para esta hora. Às vezes nós vivemos, passamos aí, sei lá quantos anos nós vivemos, 30, 40, 80 anos, sem um propósito, sem um objetivo, sem um planejamento de nada, sem ter onde você quer chegar. Talvez você conversa com alguns jovens, né, vazios, sem ter uma perspectiva, sem ter um rumo a seguir. Onde você quer chegar? O que você quer ser? Lógico, além de ser crente, além de ser salvo. Mas nós vivemos a nossa vida secular também. Mas Jesus Cristo veio a este mundo com este objetivo, para aquela hora específica, da qual Ele iria pagar pelos nossos pecados. E cá entre nós, quantas vezes nós pensamos sobre isso, sobre essa perspectiva? Hoje de manhã ainda falava, né? O pastor João estava ministrando a lição aí, eu, né, dou umas interferências na lição dele, falava sobre isso. Nós pensamos só da nossa perspectiva, frágil, pequena, nossa incapacidade humana de pensar as coisas de Deus. Pensamos que a nossa hora é só aqui, né? As coisinhas nossas. Lógico, como eu disse, nós devemos ter sonhos aqui. Mas a hora que nós deveríamos ansiar, se não formos salvos, ainda é ser salvos. E a outra hora mais desejada que deveríamos ser a volta de Jesus Cristo. Esperar ansiosamente a vinda de Jesus Cristo. Mas aqui é aquela hora de Jesus Cristo. E todas as épocas, todos os profetas, todas as escrituras, né, todos os cristãos eram comandados ou direcionados pelo Espírito Santo, eles avisavam sobre isso, profetizavam, chamavam o povo de Deus para aquele momento que o Cordeiro, o Messias prometido, viria ao mundo e iria pagar pelos nossos pecados. E o povo lá sem prestar atenção. Como hoje nós alertamos, Jesus Cristo vai voltar. Que dia? Não sei, somente Deus sabe o dia e a hora que ele irá voltar, mas vai voltar, disso eu tenho certeza. E cada dia que passa está mais próximo, né? Isso não é forçar a barra não, isso é verdadeiro, né? Cada dia que passa está mais próximo à vinda de Jesus Cristo. Eu agora, mais uma vez, falo de mim mesmo, anseio por esse dia. Se for nos meus dias, eu vi o Senhor Jesus voltando, né, sobre as nuvens, será glorioso. Se eu já tiver morrido, né, ressuscitarei, estarei com ele eternamente. Mas o que vale é que ele vai voltar. Então, naquela hora foi consumada a obra anunciada em todas as épocas. Ele já vinha preparando, nasceu, cresceu ali num lar, né, simples, humilde. E o povo não tinha uma expectativa, né? Como sempre, o povo esperava um rei terreno, glorioso, mais glorioso do que Davi, iria retomar Israel, ali a nação, o território, a política. Eles queriam um rei assim, terreno. Mas Jesus Cristo não estava preparado para algo muito maior. Naquela hora, queria dizer muito mais do que este mundo. Queria dizer muito mais que as nossas expectativas deste tempo. Queria dizer aquela hora, Jesus Cristo estava contando que era, digamos, a passagem, o ingresso para a eternidade. E é isso que nós tentamos falar. Lógico, talvez não tão com tanta clareza, com tanta propriedade, com as nossas falhas, mas é isso que nós estamos falando. Jesus Cristo está voltando. E essa hora deve ser desejada por todos nós. Então, toda criatura deveria estar interessada naquela hora. Mas aí, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que não. As pessoas não estavam interessadas. Estavam interessadas em outras coisas. Agora, neste tempo, agora a volta dele, de Jesus Cristo, deve ser desejada assim também. E naqueles dias, li recentemente, achei muito interessante que os anjos, o próprio Satanás, eles tinham uma expectativa para aquele dia. O mundo espiritual, que sabe muito mais do que nós de todas as coisas, né, que acontece à nossa volta, eles tinham expectativa para aquela hora. O diabo ansiava, esperando que Jesus Cristo morresse e não ressuscitasse. Porque já era, né, dentro desse texto que eu li, o autor lá, com uma clareza muito grande, relata que o mundo espiritual vivia essa expectativa. Sabia que o Messias viria, iria pagar pelos pecados e ressuscitaria.
Mas qual era a esperança do diabo? De não acontecer a ressurreição, de acontecer somente a morte. Mas, graças a Deus que foi concretizado o plano de Deus para a nossa redenção. Então, nós precisamos desejar essa hora da volta de Jesus Cristo. Aquela primeira terrível hora já passou. Já passou. Jesus Cristo já pagou o seu pecado. Então não crie dificuldades para você mesmo, além daquelas que já são, que vêm sobre nós, sem nós precisar fazer muito esforço. Viva segundo a vontade de Deus. Queira viver essa expectativa da volta de Jesus Cristo. Aqui foi a terrível hora da morte, terrível para Jesus, mas gloriosa para nós. Na segunda volta de Jesus Cristo, que é dito aí popularmente quando o grande e terrível dia do Senhor, grande para nós os salvos e terrível para os não salvos. Então eu creio nisso, acredito muito nisso, que Jesus Cristo irá de vez completar sua grandiosa obra. Mas eu já estou até mudando um pouco o assunto, que não é isso. Quero falar hoje mais da obra da salvação, tudo que envolve a crucificação, o antes, o durante ali, a crucificação, o ato de extremo amor de Jesus Cristo por nós. E em segundo lugar, o imensurável horror desta hora. Agora sim, especificamente, alguém já assistiu aqui algum filme sobre a paixão, a morte de Jesus Cristo? Já, né? Talvez aquele lá do Mel Gibson seja o que aproxima um pouco, né, da realidade. Nenhum filme jamais vai dar conta de retratar ou de reproduzir o que foi vivido, o que foi passado ali naquele dia. Mas dá para ter uma noção, né, do que foi. E eu gosto muito de falar, de ver quando lê a Bíblia, alguém lê a Bíblia assim nos momentos, não ela toda, todos os trechos, né, todos os dias, mas de vez em quando a gente para imaginar a cena. Já parou naquilo que interessa, naquele dia assim, tocou seu coração, você parou para imaginar, hoje a gente chama isso de reflexão, de imaginar a cena que está descrita ali na Bíblia? Eu já, por diversas vezes, na hora da crucificação de Jesus Cristo, eu paro, gasto um tempo maior para imaginar ali tudo que estava acontecendo, os passos ali, a crucificação. Algumas vezes já chorei de imaginar, assim, de tentar reproduzir na mente aquela cena. É algo, humanamente falando, terrível e humanamente impossível para qualquer ser humano de resistir ao que foi a crucificação de Jesus Cristo. Não foi só Jesus Cristo que foi crucificado, mas diante da história, né, Cristiano, que é historiador, nenhuma crucificação foi igual de Jesus Cristo. Nenhuma. Ele foi a exceção, né? E estou dizendo isso da parte física, primeiro, e muito menos, que eu sempre considero que foi um agravante terrível, da parte espiritual. Então foi terrível. Foi um momento de trevas mesmo, a terra escureceu, houve terremoto, a agonia física ali de Jesus Cristo foi vivido pela dor em si, né? Imagina você, não deve ser muito engraçado ser crucificado, né? Ser pendurado ali, cravado, pregos, né? E nem tinha pregos, né, tão eficientes, tão bonzinhos, lisinhos, igual tem hoje, né? Eram uns pregos meio bruto mesmo, né? Era canseira, a cruz era feita no machado, né? Toda cheia de farpas. Não tinha nem a marcenaria do Leandro lá para fazer uma cruz lisinha, arrumadinha, lixada, pintadinha. Não tinha nada disso. Sem dizer o tanto que ele apanhou, a coroa de espinho, o sangue derramando. Uma vez eu vi uma imagem dela, assim, do sangue escorrendo na cruz até encostar no chão, até molhar o chão, o sangue de Jesus Cristo. E eu acredito que foi daquele jeito. Lógico, né, não estava lá, não posso afirmar, mas eu acredito que foi sim desse jeito. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que essa angústia da dor física, da dor da alma, por um objetivo. Que eu acredito que todos aqui, em exceção dos menorzinhos, tipo o João, talvez a Manuela, né, o João Miguel,
A sala de criança, os juniores talvez já sabem. Sabe qual é o objetivo? Por mim e por você. Pelos nossos pecados. E agora sim, eu poderia fazer uma pergunta, mais capciosa um pouco. Você dá valor a isso? Você não precisa levantar a mão, não precisa responder. Responde para você mesmo e para Jesus Cristo. Você valoriza isso de fato e de verdade? Você que já entendeu, já deu conta de visualizar, já compreendeu que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, dá conta de olhar para Jesus Cristo lá na cruz, todo ensanguentado, seus sangue escorrendo até o chão, prestes a entregar o seu espírito a Deus, ou seja, prestes a morrer pelo seu pecado, e olhar e ainda ter coragem de simplesmente dar as costas, balançar a cabeça e fingir que não é com você? Sabe aquela vez quando você não está interessado na pessoa, alguma coisa, você finge demência, não estou nem aí, finge que não é comigo e sai para lá? Eu sei fazer isso, né? A pessoa vem, a gente, né, faz de conta que não é comigo, ou sorri, politicamente correto e tal, vai embora e fica por isso mesmo. Mas com Jesus não deve ser assim. Imagina o contrário, se ele fingisse demência. O Vitor, vou sair de fininho para cá, não tem nada a ver. Quer saber desse menino? Não vou morrer por causa dele. E aí? Onde estaríamos? Então pense muito nisso. Toda essa angústia da alma, essa hora terrível, esse horror deste momento, que foi um horror mesmo. E ainda mais, foi naquele momento que separou de Deus. O único momento relatado na existência em que Deus e Jesus Cristo esteve separados um do outro. O Pai e o Filho unidos, mas teve um momento na história da existência que eles se separaram. E eu creio ainda mais em tudo isso que eu disse na crucificação, na parte física, na parte de ele saber, de chorar sangue e tudo isso, agoniante, doeu, mas a parte que eu creio que Jesus Cristo mais sofreu ainda foi aquele momento que ele se afastou, que se separou de Deus. A ausência, por um breve período de tempo, a ausência de Deus, acredito que foi a maior dor que ele sentiu. O desamparo naquele momento por parte do Pai. Naquele momento ele esteve, o único momento que alguns teólogos dizem que ele esteve em trevas densas mesmo, nem foi quando ele desceu lá ao inferno, como alguns dizem, depois que ele morreu, não foi doído, porque ali o Pai já estava junto com ele de novo, ele já estava vencendo a morte, mas naquele momento a ausência do Pai foi terrível. Mas se Deus não tivesse afastado, naquele momento ele não teria morrido. Terrível, tudo isso por nós pecadores. Não é para você ficar aí martirizando, batendo a cabeça na parede, porque eu não presto, porque Jesus Cristo. Não, é o momento justamente de fazer o contrário. De falar assim, eu sou pecador, preciso do perdão de Deus e refazer a vida neste momento. De glorificar a Deus, porque Ele passou por tudo isso, por mim e por você. E nós, muitas vezes assistindo em nossas bobagens do dia a dia, nas nossas pequenas coisas do dia a dia, preocupado com tantas besteiras aí, brigando uns com os outros aí, marido, mulher, filho, com pai, mãe, por causa de coisas tão pequenas. Enquanto o Deus Pai, Deus Filho estava lá separados por um momento para pagar os nossos pecados. E nós aí com tantas besteiras aí no dia a dia, chorando e dando canseira um para o outro aí, de formas desnecessárias. Nós deveríamos todos os dias refazer a nossa vida, pensar um pouco mais o que realmente vale a pena, o que realmente é sério, e deixar de coisas tão pequenas, e levar realmente a sério o amor de Jesus Cristo sobre nós. Então também veio sobre Jesus Cristo naquela hora de horror, veio sobre ele a solidão, que é esse momento aí de separação dele com o Pai. Sentiu só. O que é solidão? De sentir só. Já se sentiu só algum dia? Mesmo estando no meio de tanta gente, você está sozinho? Parece que não tem ninguém ali, do seu lado, ninguém para te ajudar. A solidão, a tristeza, desprezado. Jesus Cristo foi desprezado por todos.
desamparado. Mas ele estava lá, sabendo o que ele estava fazendo. Não como nós, né? Que às vezes criamos aquele mundo, né, paralelo ao nosso, martirizando de forma desnecessária. Acredito muito que a maioria das pessoas sofre. Eu estou sofrendo, que Deus vai ter misericórdia de mim. Jesus Cristo sempre deixou bem claro: no mundo tereis aflições, né, vai sofrer. Mas o sofrimento que Jesus preza, que ele pregou, o que ele quer, é o sofrimento pelo seu reino, pelo Evangelho. Não é minhas decisões erradas. A pessoa vai lá e faz um monte de bobagem e fala: não, Deus vai agradar porque eu estou sofrendo. Não, não é assim, né? É muito pelo contrário. Agora, se você está sofrendo por amor a Jesus Cristo, está sofrendo calúnias, difamações, testemunhos falsos sobre você por amor ao Evangelho, aí Jesus Cristo agrada de você. Aí não vem com essa aí de que eu estou vivendo numa tristeza tão grande, estou vivendo isso, não sei aquilo, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo. A pessoa ainda acha que Jesus Cristo está se agradando dele. Não, pelo contrário. Jesus Cristo está te rejeitando por perder tempo com bobagens ao invés de estar buscando o reino de Deus. E em terceiro lugar, então Jesus Cristo ele faz uma súplica. E a súplica dele é compreensível, né? A súplica de um pedido, né? A súplica é um pedido humilde, de quase desespero. Diríamos que, né, mais uma vez correndo o risco de errar, Jesus Cristo estava quase que desesperado naquela hora, porque realmente estava difícil, realmente estava doendo, realmente ele sabia que ali não seria tão fácil assim, de encarar a cruz, a dor do pecado, o abandono momentâneo do Pai. Então ele faz essa súplica ao Pai: Pai, salva-me desta hora. Salva-me desta hora. Aí eu fiquei pensando muito essa semana sobre isso, né? Desde quarta-feira, por aí, quando eu finalizei o outro sermão, já estava pensando sobre o de domingo. Fiquei pensando já nesse texto. Fiquei pensando muito nisso, principalmente nessa frase, talvez, né, esse fragmento do versículo, do texto: Pai, salve-me desta hora. Essa súplica de Jesus Cristo que me levou a fazer esse sermão. A súplica dele, que ele sabia que aquela hora ele precisaria do Pai junto dele, que se pudesse salvá-lo daquela hora. Mas depois ele continua: mas para esta hora que eu vim. Mas é perfeitamente compreensível que Jesus Cristo pedia, clamava, suplicava ao Pai naquele momento. Nós, como estamos, né, e na maioria das vezes, quando nós lembramos de Deus, né, justamente quando está doendo, a maioria das pessoas, quando está tudo bem, tudo tranquilo, está sorrindo, as coisas estão indo bem, a família está indo bem, o dinheiro está razoavelmente bem, está tudo tranquilo, sua saúde está boa, aí nem lembra de Deus, né? Nem lembra de Jesus Cristo. O dia que você amanhece, né, com aquela animação toda, né, você nem agradece a Deus, porque aquele dia você está com muita disposição, mas deixa o dia que você amanhece todo bagaçado. Primeira coisa que você lembra: Deus, lembre de mim aqui, eu estou ruim, Deus me ajuda, não é assim? A maioria é assim, para não dizer 100%. Não que Jesus Cristo não lembrasse, ele constantemente, né, ele e o Pai é um, né, então ele não é fora desse contexto. Mas ele teve que passar por isso também. Então a luta ali no Getsemane, né, aquela agonia física, tudo, as trevas que estavam envolvendo aquele momento, o escárnio, as pessoas zombando dele naquele momento. Você veja o Rei soberano eterno sendo zombado por um monte de pecadores. Então realmente não estava fácil. Ele teve que olhar para o céu, olhar para Deus, falar: Senhor, o Pai, né, melhor dizendo, Pai, salva-me desta hora. Quando ele estava pensando que tudo que ele ia passar, ele realmente tinha um obstáculo diante dele. E esse obstáculo tem nome, chamado cruz. Um imenso obstáculo. Nós criamos na nossa vida tantos obstáculos, né? Somos pessimistas por natureza. Muitas vezes nós achamos que não vai dar certo, que criamos tantas dificuldades na nossa vida. Foi num conjubão desses ali no El Rancho, até ele agora já está com pedido lá no processo, como diria o Luiz Fernando, né, irmão da Maria Eduardo, virar pastor, né,
Filho lá do pastor Assis, como é o nome dele? Nesse momento deu um branco aqui, né? Rapaz, filho do pastor Assis. Hã? Não sei não me lembro agora. Aí ele falava lá, né, ele estava ministrando o louvor, a igreja deles lá. Ele falou assim: no culto, nós perdemos muito tempo com aquelas coisas que você fica imaginando que nunca irão acontecer. Já fez isso? Já? Eu já. Né? Antes de você responder, eu já. Você perde um tempão ali na hora do louvor, ou mesmo do sermão, imaginando coisas que nunca vão acontecer. Criando fantasias ou dificuldades, ou imaginando coisas na sua mente que nunca irão concretizar. E você perde aquele momento de glorificar a Deus, de adorar a Deus, no momento da palavra, de aprender, de ouvir um sermão. Vai que naquele sermão você ouve alguma coisa e Deus, o Espírito Santo, toca no seu coração e você aprende. Então lembre-se disso, não dispersa sua mente para coisas que te levam a distanciar do culto, de glorificar, de adorar a Deus. Então não crie mais obstáculos na sua mente, mais do que você já tem de lidar todos os dias. Jesus Cristo, ele não criou, ele produziu esse obstáculo para que ele pudesse nos salvar e que pudesse glorificar o nome de Deus. Então devemos aprender que às vezes devemos suplicar ao Pai. Nós, como Jesus Cristo, nós devemos suplicar ao Pai. Eu tenho pensado e dito muito isso também. Já que nós vamos pedir para quem? Para quem pode nos dar, para quem pode resolver a situação. E não tem ninguém melhor do que Deus para resolver as nossas situações. Mesmo aquelas criadas por nós. Sabe aquelas terríveis que nós criamos, que nós imaginamos? Agora eu vou ser feliz, né? Vou ser feliz com essa nova minha vida, com essa nova minha atitude. E chega lá na frente e ainda dá tudo errado. Porque esqueceu de considerar Deus lá no início dos planos. Deus tiver plano na sua vida, Ele não vai te deixar lá. Ele vai te resgatar, vai te buscar, vai te refazer. Alguns percalços você vai passar. As consequências vai ficar. Deus perdoa o pecado, mas as consequências do pecado às vezes dura muito tempo. E nós temos que conviver com ela, mas este é o momento de nós suplicarmos ao Pai. Deus, tem misericórdia de mim, salva-me, né, como fez Jesus Cristo. Salva-me desta hora, salva-me desse problema, salva-me dessa dificuldade que eu mesmo produzi, ou das que vieram sem eu produzir, mas salva-me. Talvez seja uma palavra de você guardar, né, na sua mente, seu coração todos os dias. Pai, salva-me desta hora, desse problema, do que você está passando. Não deixe passar e acumular e aumentar as dificuldades. Clame logo, suplique a Deus, que somente Ele pode e tem capacidade de resolver. Então, tudo isso, né, só foi possível por Jesus Cristo, pela sua total rendição. Ele se rendeu ao Pai. Ele se entregou ao projeto do Pai. E eu fico imaginando também, né, pensando, com base, lógico, na Bíblia. Quando eu falo assim, eu fico imaginando, pensando, tem que ter um fundamento bíblico. Senão você vai criar coisas da sua mente, da sua cabeça, e sem ter um fundamento também não vai adiantar. Vai ser loucura da nossa parte. Quando eu digo, eu imagino, fiquei imaginando assim, a rendição de Jesus Cristo, isso não é agora, não é fruto da minha imaginação, é palavra mesmo da Bíblia, a Escritura, pura e simples. Jesus Cristo, ele se rendeu ao plano de salvação, de resgate do ser humano, daqueles a quem eles escolheram desde a fundação dos tempos. Ele se rendeu ao Pai, se entregou por completo, por inteiro. Diferente de nós, que entregamos parte da nossa vida, ou que nós nos rendemos a Deus, ou seja, nós sofremos além do necessário porque ainda não aprendemos a viver na totalidade para Deus. Fala assim, pastor, mas eu tenho as coisas a fazer. Sim, ninguém está falando que você vai ficar 100% orando, 100% lendo a Bíblia, 100% dentro da igreja. Ninguém vai. Mas lá no seu trabalho, você pode glorificar a Deus. Pode ter uma postura diferente. No meio da sua família, você pode. Lá onde você estuda, ou seja, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua postura, pode sim para glorificar a Deus. Aí até caberia mais uma pergunta, né? Que você responde para você mesmo. Como que está a sua vida?
sua vida, vamos dizer, você o todo, está glorificando a Deus? Está glorificando a ação de Jesus Cristo que fez por você ali na cruz do Calvário? Ou a sua vida está do jeito que você quer? Ou pior ainda, como via aquele velho ditado que dizia lá na roça, está do jeito que o diabo quer, do jeito que o diabo gosta. Por incrível que pareça, tem gente que gosta de viver do jeito que o diabo gosta, fazendo a vontade dele. E não deve ser assim. Deve ser segundo a vontade de Deus, deve se render como fez Jesus Cristo. E o Senhor disse, é chegada a hora. O Senhor conhecia a Escritura que diz, agradou a Deus de feri-lo. Então Deus agradou de ferir a Jesus Cristo por amor a nós. Não por que ele tinha prazer em ver seu filho sofrer. Muito pelo contrário. Só permitiu e só planejou tudo isso porque não tinha outro jeito. Pense muito, coloque isso no seu coração. Se tivesse outro jeito, Deus teria executado outro jeito. Não teria deixado o seu filho padecer na cruz do Calvário por nós. Mas Jesus Cristo não morreu na cruz para fazer graça para ninguém, para ser reconhecido, para ser famoso, para sair nas mídias, para isso ou por aquilo. Ele morreu na cruz do Calvário por amor a nós, para salvar a nossa alma. Pense nisso e viva com isso. Não foi por outro objetivo. Toda aquela angústia dele, a dor que ele sentiu, foi para isso. E para encerrarmos, o final, mas ao final, ele diz lá no verso 28, resultou na glorificação de Jesus. O resultado para nós é salvação eterna. O resultado para Jesus Cristo é a sua glorificação eterna. Todos os tempos, toda a eternidade, Jesus Cristo será reconhecido, será glorificado pelo seu imenso amor por nós. Os anjos no céu glorificam, já ouvi muitas pregações e já li textos que os anjos ficam encabulados, ficam às vezes sem entender esse imenso amor por nós, seres tão pecadores, tão rebeldes a Deus, e mesmo assim Ele fez tudo o que fez por nós. Os anjos, digo os anjos lá, santos, os anjos que servem a Jesus Cristo lá no céu. Então pense nisso, você, eu, pecadores, que estávamos destinados ao inferno, fomos resgatados nesta hora terrível, nesta hora angustiante, nesta hora de horror, mas que nos garantiu a salvação em Jesus Cristo. Então toda aquela dor que Jesus Cristo sofreu, aquela hora que houve trevas, que houve terremoto, que houve o sangue derramado de um santo, foi para nos garantir a salvação em Jesus Cristo. Amém? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, pelo menos essa semana, pelo menos até quarta-feira, até no outro sermão. Pense sobre isso. Aquela hora de horror de Jesus Cristo, que não foi só uma hora, digo assim específico uma hora, só para determinar um tempo, foi para garantir que eu e você pudéssemos ser salvos. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és soberano. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu agradeço, Senhor, eu glorifico o teu nome, porque o Senhor nos deste Jesus Cristo, para ser entregue ali na cruz, para pagar os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Pai, nos ensina a suplicar ao Senhor, ó Pai, nos momentos difíceis, ó Pai, naqueles momentos, ó Deus, que nós não damos conta sozinhos, ó Pai. Suplicamos, ó Deus, com toda a fé, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos obter, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu perdão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, estamos cerrados, que Deus nos abençoe.